Nós estamos aqui com o Marcos e a Sônia, que viveram esse problema na pele e quase tiveram o casamento destruído. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Mas antes da gente conversar, nós vamos saber como que tudo começou entre eles, até ao ponto de envolver o filho deles, de 13 anos. Acompanhe. Eu namorei com ele há um ano e noivei 1 ano. Aí a gente resolveu casar. Quando nós casamos, eram 1000 maravilhas. Depois de 6 meses de casado, eu engravidei. A gente se entendia bem, brincava um com o outro. Até 10 anos isso durou. Depois de 10 anos, aí foi um inferno. Nosso relacionamento frio, não tinha contato um com o outro. Chegamos a 3 meses sem ter nenhum contato um com o outro. A gente discutia demais, de agressões verbais, físicas, de um agredir o outro. Chegou a ponto de eu chegar a tocar nela e ela me rejeitar. Eu fui colocando coisas na cabeça que ela não queria nada comigo. Eu não quero ter relação comigo porque você tem outro, você está me traindo. E foi aí quando chegou o meu fundo de poço mesmo, que eu quase me separei dele, foi quando ele partiu para pornografia. 1, 2 vezes ela pegou. Ela pegou, deu 2 chances para mim. Na terceira, quando ela pegou, aí foi aonde que eu falei assim, não, hoje chega. Hoje eu vou chegar na sua família, vou chegar na minha família, vamos falar que a gente vai se separar, porque está se passando esse negócio de pornografia, isso eu não aceito, porque a gente tem um filho de 13 anos, falei para ele, se ponha no meu lugar, imagine que se fosse ele que tivesse pegado você fazendo essas coisas. Ela me via eu como uma pessoa suja, entendeu? É a mesma coisa que um adultério. Peguei as roupas dele, joguei tudo para fora e falei para ele assim, não, amanhã a gente vai atrás de um advogado e a gente vai se separar, porque essa situação eu não aguento mais. Daqui a pouquinho o filho do casal vai falar sobre como ele reagiu quando soube do problema do pai. Muito bem, vocês foram casados, estão casados já agora há 14 anos. Pelos primeiros 10 anos, vocês disseram que tudo foi normal. Sim. Por que e como que as coisas começaram a esfriar? Qual foi o ponto de mudança para pior quando chegou nos 10 anos? Através do trabalho dela. Eu trabalhava muito, né, de domingo a domingo, não tinha feriado, nada, era direto. Então, quando eu chegava em casa, eu só queria saber deitar na cama e dormir, descansar, para o outro dia ir para o trabalho. Chegou uma época que ele veio e conversou comigo. Ele falou assim, você tá fria, você não tá fazendo o papel de esposa, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa que não te agradou, que você não tá satisfeita, me fala que eu vou procurar mudar o que é, né, para mim poder ajudar, vamos entrar num acordo. E foi aí quando ele resolveu partir para a pornografia. Quer dizer, você achava que ele, não sei, imagino você deveria achar que ele tinha que entender que você estava trabalhando, estava cansada e tudo mais. Isso, Renato. Mas não pensava também do lado dele, que ele como marido tinha também essa necessidade. Exatamente. Normalmente o homem, ele sente mais a falta do que a mulher. Sim. Né? E você começou a pensar, tem alguma coisa errada comigo, ou começar a ter pensamentos, por que ela está me rejeitando, né? Exatamente. Comecei a colocar coisas na cabeça que não existia. No fato de eu colocar a mão na consciência minha e perguntar para mim mesmo, aonde eu errei, aonde eu estou errado. Às vezes o homem faz isso. Sim. Às vezes não é só a mulher, às vezes o homem, quando ele está também muito cansado, muito estressado, ele acaba perdendo o interesse, perdendo o desejo sexual, e a mulher é que fica a ver navios, fica desejando. Então o casal tem que ter muito cuidado para não deixar essa brecha no relacionamento, porque isso pode causar pensamentos ruins. Entender que é uma necessidade física e o casamento precisa disso. Precisa dos dois estarem bem. Inclusive, até muitos problemas, eles surgem por causa da falta na cama. Vem muitos pensamentos, a pessoa começa a ficar insegura, começa a ficar irritada, né? Mal-humorada e outras coisas
por aí. E é muito importante que você que nos assiste agora, que está talvez passando por essa situação, onde vocês estão casados, mas vocês estão mais como irmãos dentro de casa, mais como amigos, vocês não têm intimidade. E talvez você que está negando essa intimidade ao seu parceiro ou à sua parceira, você pensa, eu estou bem, eu não dou falta. Mas a outra pessoa pode estar passando um inferno internamente por causa disso. No caso, você então partiu por causa disso para a pornografia, mas você tentou outras coisas? Você falou com ela, não houve mudança, você tentou outras coisas ou foi daí logo que você achou, bom, eu tenho que dar um jeito de me satisfazer? Foi realmente, eu já parti para a pornografia. Uhum. Antes disso você não tinha essa prática, não tinha essa necessidade? Não existia essa prática nem essa necessidade na minha vida. Uhum. Como é que surgiu essa ideia de lidar com o problema dessa forma? Fui direto na internet. Uhum. Na internet e sempre assistindo filme pornográfico. Uhum. A raiva era tanta em mim que eu ia sempre dormir mais tarde. Uhum. A ponto dela sair para trabalhar de madrugada, eu ia dormir. E você, como é que você se percebeu fazendo aquilo? Qual foi a consequência? Na hora me satisfazia, mas depois já vinha a consciência pesada. Uhum. Mas por que a consciência pesada? Por que aquilo lhe acusava? Porque, Renato, eu pensava no lado dela, de eu não estar do lado dela na cama. Pensava no meu filho. Na hora que você está lá, você não pensa em nada. Dá um branco na cabeça. Porque você sabe que aquilo não é natural. Isso. Na verdade, o nosso corpo, o nosso cérebro sabe que isso não é natural. Exatamente. Porque nós não fomos feitos para ter satisfação sexual com uma pessoa só, conosco mesmo, mas com o parceiro, com a esposa, com o marido. E quando isso não acontece, então, imediatamente o nosso corpo emite aquele sinal, o cérebro emite aquele sinal, peraí, tá faltando alguma coisa aqui, você não tá legal, não é bem assim. Então, por isso vem esse sentimento que não foi exclusivo seu, não tem nada a ver com questões religiosas, mas é uma questão mesmo física. Muitas pessoas, muitas pesquisas já foram feitas a esse respeito e isso é generalizado em qualquer cultura, em qualquer religião, pessoa pertencente a qualquer religião. O sentimento da pessoa após a masturbação, que normalmente segue a pornografia, é um sentimento de nojo, de não gostar de si mesmo, de dizer, por que você fez isso? Você é um sujo. A própria pessoa se condena. Mesmo ela, às vezes, sendo solteira, não tendo um parceiro ou uma esposa para dizendo assim, ela vai descobrir. Não, mesmo o solteiro passa por isso. Então, você, no seu papel, você não sabia do que estava acontecendo a princípio? Não, eu não sabia. Uhum. Para mim era uma coisa natural, que eu não tinha relação com ele, para mim não fazia diferença nenhuma. Mas para ele fazia muita, porque ele me cobrava muito. Sônia, quando você descobriu, como é que você se sentiu? Eu me senti das piores mulheres. Eu senti um lixo, né? Uhum. Porque eu estaria sendo trocada para uma tela de uma TV, para um computador. Aí eu fiquei me imaginando, falei assim, nossa, ele deixa sou a esposa dele, para ver uma televisão, uma mulher que está lá, porque ela faz umas coisas diferentes, e eu ficava me imaginando, será que se eu fizer o que ela faz, ele vai ficar satisfeito comigo e vai deixar a pornografia? Eu fiquei pensando isso na minha cabeça. Uhum. E aí você então despertou pro fato que talvez você teria que voltar a ter novamente o relacionamento físico, íntimo com ele, para que ele não ficasse dependendo disso? Foi. Aí que eu comecei a fazer um pouco das vontades que ele queria, que ele via na pornografia, que ele queria que eu fizesse. Quando a gente ia ter a relação íntima, eu ficava pensando, ele está tendo relação comigo ou ele está imaginando aquela mulher que ele viu na pornografia? Quer dizer, o prazer era só dele? Era só dele, porque meu não era. Porque eu ficava colocando na minha cabeça que ele estava tendo prazer nas imagens com aquelas mulheres que ele via. Não comigo, estava ali presente. Uhum.
E uma questão aqui, pois não, pode falar. É isso que eu questiono a todas as pessoas que dizem que a pornografia ajuda no relacionamento a dois. Porque se um não se sente suficiente, né, por causa da pornografia, se a esposa se sente traída, né, porque a mulher ela se sente traída, é impossível ela não pensar que ele esteja pensando na outra também, porque ele estava assistindo a outra, né, e comparando ela com a outra. Ela se sente inferior, inadequada. Quer dizer, como é que uma pessoa vai ser... Como é que esse sentimento todo que vem na cabeça da mulher vai fazer a intimidade dos dois crescer? E já tendo em consideração que o sexo para a mulher é muito mais mental, psicológico, emocional do que físico, ou seja, primeiro precisa acontecer na cabeça dela, mas se na cabeça dela ela está batalhando com todos esses pensamentos, então é claro que não será uma experiência prazerosa para ela. Então isso passa a ser algo totalmente egoísta por parte do homem. Então a mulher, ela às vezes até se sujeita porque ela pensa, se eu não fizer, eu vou perdê-lo totalmente. Então você começa a ver que os frutos daquilo que supostamente é suposto ajudar o casal a apimentar a relação são podres e começa a fazer o contrário, a destruir a relação. E você, por exemplo, quando você pensava assim, bom, hoje eu vou estar com a minha esposa, você preparava, eu sabia que ela estava lá, ela estava pronta para você. Você pensava assim, bom, para me estimular, eu vou lá dar uma olhadinha primeiro, para então eu entrar em ação. Era assim? Chegava, olhava e ela deitada. Só que quando eu chegava na porta do quarto, que eu via, eu me sentia aquele medo, falando, pô, ela vai levantar cedo, de madrugada, para ir trabalhar. Eu vou tocar nela, eu vou ser rejeitado. Com certeza eu vou levar um não. Voltava para a sala, ficava lá no site. E quando você estava com ela, finalmente, digamos ela tinha um momento em que, tudo bem, ela te aceitava, não te rejeitava mais. Você conseguia desempenhar normalmente, sem a pornografia, ou já não era igual? Não era igual. Não era igual. É do jeito que ela falou. Quanto mais a pessoa mais ela vê coisas diferentes, mais coisas diferentes ela quer. E é o que a pornografia faz. Cada vez eles estão inventando mais coisas e mais coisas. Porque é a questão do vício. Já foram feitas pesquisas que a pornografia ela tem o mesmo efeito no cérebro da pessoa que a cocaína tem, que o álcool tem. Isso já foi provado. Então a pornografia, a pessoa normalmente começa com algo inocente e ela vai buscando. E a facilidade é tão grande que você consegue o que você quiser na internet. Então aquilo vai se tornando uma compulsão para a pessoa, ao ponto que ela torna-se dependente daquele sexo virtual e não consegue mais desempenhar naturalmente, normalmente, com a pessoa real ao seu lado. E aí a pessoa se torna escrava, ela se torna frustrada, quer dizer, aquilo que era suposto ajudar, agora se tornou um peso, se tornou um vício. É uma escravidão e a pessoa não tem mais como, às vezes, nem sentir o mesmo prazer com a esposa do que ele sente quando está praticando a masturbação através da pornografia. Quer dizer, então, é uma prática que isola a pessoa. Renato, quantos jovens não estão nesse vício já, né? Jovens. Se a primeira experiência... os primeiros conhecimentos de sexo que muitos adolescentes estão tendo é a pornografia, o que você espera que será o casamento dessas pessoas? Mas, Sônia, você, então, sabendo, você pegou ele uma vez, duas, e você aceitou, ficou logo brava? Como é que foi? Inicialmente você relevou? Como é que foi? Não, quando eu peguei das outras vezes, eu fiquei uma fera com ele, né? Briguei, xinguei, fiz o maior escândalo dentro de casa. E aí a gente sentou e conversou. Eu peguei e falei assim pra ele, o que tá de errado em mim que ainda te faz procurar as pornografias? Aí ele pegou e falou assim, nada. É que é uma coisa que eu não tô conseguindo controlar. Aí foi que eu peguei e falei pra ele, não, você vai ter que escolher, você escolhe a pornografia ou você escolhe eu. Porque as duas coisas não tem como, porque eu não vou aceitar uma situação dessa. Falei pra ele.
Aí ele pegou, ele falou assim pra mim, não, tá bom, eu vou mudar. Depois eu comecei a observar, aí ele já não começou a me procurar mais. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Falei. Quer dizer, não era suposto a estimular, era suposto você estar o tal, era suposto você procurar ela todo dia. Mas não estava, quer dizer, fugiu o desejo. Não entrava na minha cabeça o porquê que ele estaria ainda vendo o site se eu já tinha submetido a ter relação com ele, mesmo que ele quisesse, do jeito que era lá no site, na pornografia. Foi quando da última vez eu peguei numa madrugada em casa e aí eu me revoltei. Eu peguei, era o quê? Umas 4 horas da manhã, ele vendo aquilo lá e fazendo a masturbação. E eu me revoltei, eu falei assim, poxa, eu tô lá na cama e você deixou lá de novo pra ver essa porcaria? E ele pegou e falou assim, na hora, a palavra dele era, me desculpa, eu não vou fazer mais. Falei pra ele assim, não, eu vou chegar na minha família, vou chegar na tua família e vou dar um basta nisso, porque casada com você nessa situação eu não vou aceitar mais. Fique bem claro aqui, para quem nos assiste, diz assim, o problema era ela que estava sendo careta e tal. Não, o problema aqui não era mais ela. O problema era ele, porque mesmo sozinho, mesmo se você estivesse sozinho, você teria esse mesmo problema, você teria continuado com esse problema. Mesmo que ela não tivesse mais na sua vida. Se ela tivesse te deixado e você não tivesse mudado. Então o problema continuaria com você, porque o problema ali não era ela, mas sim aquilo que se tornou um vício para você, uma dependência. Agora, Sônia, quando você contou para o seu filho, como que ele reagiu? Ele não aceitou no começo. Porque eu cheguei nele e falei assim, olha, eu vou separar do teu pai. E ele pegou, ele ficou sem entender. Mas por que, mãe, você vai separar do meu pai? O que o meu pai fez? Ele falou assim, não, vocês não podem se separar. Ele falou pra mim. Aí eu peguei e contei a verdade pra ele, como eu nunca escondi nada dele, né? Eu sempre fui uma mãe que explicou desde o começo como que eram as coisas. E eu peguei e falei pra ele assim, não, porque o teu pai tá me trocando com um site de pornografia. Ele sabia, ele entendia o que estava falando? Ele entendia. Aí ele pegou e falou assim, mãe, mas dá mais uma chance pra ele. Eu vou conversar com ele. Vamos ver agora o que o filho deles tem a falar a respeito dessa conversa e dessa situação, como ele lidou com ela. Eu via minha mãe chorar por bastante tempo. Aí eu não gostava muito disso. Aí eu ia perguntar pra ele, ele não falava. Aí os dois não conversavam. Aí isso foi me deixando bem angustiado. Eu não dormia também. Eu tinha que dormir com a minha mãe e ele dormia na minha cama, que ele estava dormindo no sofá. Aí eu ficava bem nervoso. Eu falei assim, não vai ter volta não. Mas eu não acreditei até o final. Aí eu fui conversando com meu pai, falando pra ele não fazer mais aquilo, essas coisas. Aí ele foi parando assim, ficamos quietos. E ele te ouvia? Ouvia. Mas você chegou e falou assim, pai, vem cá, vamos conversar? Assim? Tipo homem mesmo, chamou? Meu pai sempre falou assim, pra ajudar ele, daí eu ajudava. O que eu podia fazer, eu fazia por ele. Depois disso eu converso mais com ele, não fico mais brigando com ele. Antes era tudo diferente, agora eles não brigam mais. Dá uma discussão de vez em quando, mas é raramente. Eu espero que os dois não briguem mais desse jeito. Eu fiquei traumatizado depois dessa briga. Agora eu tenho confiança no meu pai. Marcos, os papéis se inverteram. Se inverteu. O seu filho teve que te dar conselho. Exato. Como é que você se sentiu? Não sabia onde colocava a cara, para falar bem a verdade. Um menino de 13 anos dando um conselho para um adulto. Aí foi aonde que eu me despertei. Falei, poxa, meu filho me aconselhando. Falei, para. Aquilo te deu uma chacoalhada? Deu um chacoalhão que... O que ele falou para você? Ele pegou e falou, pai, só existe só um ponto, o senhor está errado. Se o senhor teve a capacidade de começar aí, o senhor tem a capacidade para acabar. Forte. Muito forte, né? Forte. Isso foi um choque. Você pediu desculpa para ele? Na hora eu abracei e comecei a chorar. E ele chorando, nós dois abraçados, um chorando com o outro. E aí, você fez o que para mudar? Dei um basta em tudo. Eu não mexo em site mais. Televisão, vamos dormir no mesmo horário, tudo junto.
Se eu quero entrar em algum site hoje, eu peço para ela, entra no site tal, e ela do meu lado vendo o que eu tô vendo. Quer dizer, então você começou a eliminar da sua vida as coisas que lhe conduziam ou facilitavam aquele acesso. Aquela podridão acabou tudo. Não existe mais. Isso faz quanto tempo? 6 meses. 6 meses atrás. 6 meses atrás. E desde então você venceu. Venci. Tem vencido. Tem vencido. Quer dizer, é possível, né? Com certeza. As pessoas... É como ele falou para mim. Se tem cabeça para entrar, tem cabeça para sair. Basta uma pequena palavra, ele falou para mim. À vontade. A ideia que muitos dizem assim, para os viciados, de qualquer viciado, é que a pessoa não consegue. Ela não consegue. E nós sabemos que o vício é muito forte, seja ele qual for, de droga, de álcool, de pornografia, realmente é muito forte. Mas por que o vício é forte? O vício só é forte porque a pessoa está fraca, mas se ela se fortalecer, então ela se torna mais forte do que o vício. E o que te fortaleceu naquele momento foi o teu filho. Foi meu filho. Foi a palavra dele. Foi. Não estou dizendo aqui que eu aconselharia que pais envolvessem seus filhos nessa situação, porque realmente é uma questão complicada. Você não sabe se vai ajudar mais a criança do que atrapalhar. Ele mesmo falou que foi um trauma, mas aqui, de certa forma, um trauma bom. Para vocês, pelo menos, para toda a família, até para ele, com certeza, porque culminou com a mudança, né, do pai dele. Agora, o que você diria, Marcos, para as pessoas, para esse homem que está assistindo, esse marido que está assistindo e está nessa situação? Eu diria que a pornografia, ela não é prazerosa para a pessoa que está nessa situação. Ela não vai, como a Cris diz, apimentar a relação. Ela vai destruir mais ainda. Ela é enganosa, ela é mentirosa. Quer dizer, se ela quiser continuar vivendo no engano, continue. Continue. Senão ela pode tomar decisão como você. E você, o que você diria para essa mulher que está nessa situação com o marido? De repente ela até começou a se submeter também, mas não está resolvendo. Que ela não submeta a fazer o que a pornografia ensina a fazer, o que o marido dela quer que ela faça, porque não vai mudar. Você resistiu, chegou ao ponto de dizer, vamos divorciar, não aceito mais isso. Quer dizer, você colocou um limite, deu um basta. E tudo que aconteceu que a gente já sabe. Agora, Marcos, como que você vê a sua esposa hoje? Como que você vê essa posição firme que ela tomou? O respeito, os olhos que você tem para com ela? Eu imagino que o valor dela deve ter subido muito, né? Olha, não há valor que pague. Porque uma mulher guerreira que nem essa... E uma mulher real, né? Real, exatamente. Uma mulher real. Queremos agradecer vocês, tá bom? Por ter Obrigada. a coragem de falar abertamente sobre esse assunto. Especialmente você, Marcos. Não é qualquer homem que tem coragem de fazer isso, de falar como você. E eu tenho certeza que ajudou a muitos casais e jovens que estão nos assistindo agora. Tá bom? Tá bom. Continue firme aí. Com certeza. Tá? Obrigado.